Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar de retorno em mais um conteúdo doutrinário, mais um tema de grande relevância. Cumprimento aos amigos do Centro Espírita Maria Imaculada, para o qual essa palestra está sendo encaminhada. E congratulo-me saudando aos amigos trabalhadores da Casa Espírita mencionada, na pessoa do confrade, querido amigo Paulo de Tarso, que foi inclusive o porta-voz da casa, o intermediário da casa, o representante da casa, que me formulou esse convite tão querido e essa oportunidade tão bendita de falar de um tema tão relevante. Maria, arquétipo materno. O termo arquétipo vem de duas palavras, arche, em grego, e typos, ou typóis. Arche vem de arcaico, antigo, ancestral. E typos, typóis, tem a ver com marcas, com vestígios, com símbolos, com tatuagem, entre aspas, gravuras, com formas. Daí os arquétipos são, literalmente falando, decodificando a palavra, marcas ancestrais, marcas primitivas. Pelo menos é assim que nós conhecemos o sentido da sua palavra. O termo foi popularizado, difundido e muito divulgado, conhecido popularmente a partir da teoria do psicólogo suíço, discípulo de Freud, mais tarde fundador da sua própria teoria, o psicanalista e mais tarde psicólogo analítico Carl Gustav Jung, que elaborou e que utilizou o termo arquétipo para designar temas que se repetem ao longo dos tempos. Na concepção de Jung, os arquétipos seriam temas universais, isso é, temas coletivos, temas que dizem respeito ao cultural, às culturas, aos povos, tema de coletividades que aparecem repetidamente nas sociedades humanas e que se repetem ao longo dos tempos. Seriam temas em comum da humanidade, temas comuns aos seres humanos e que se reproduzem, que se repetem ao longo da história, ao longo dos tempos, que são temas convencionais à humanidade. Aliás, foi a partir da teoria dos arquétipos que Jung deixou claro a ideia do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, que existe em nós, guardaria esses temas centrais da humanidade, esses temas gerais da humanidade, esses padrões universais que são inerentes aos seres humanos. Quando você lê um romance, quando você se interessa por uma história, seja história na literatura, seja história no filme, seja história no seriado, seja história no Netflix, na série, no serviço de streaming que você assiste, seja no filme do cinema, seja no teatro, você muitas vezes se interessa por temas que são temas universais. O tema do romance, o tema da luta do bem contra o mal, o bem e o mal digladiando-se, o tema do enamoramento, de uma paixão, de um amor que é conquistado, de um amor difícil de conquistar e que no final os dois ficam juntos, toca esses temas em temas coletivos, toca em temas que são inerentes aos seres humanos, portanto, tocam em temas arquetípicos, em temas arquétipos. Jung popularizou muito a ideia dos arquétipos, difundiu e a partir das suas teorias, das suas ideias, ele que inicialmente era psicanalista, discípulo de Freud, portanto psicanalista, também freudiano, mais tarde dissentiu, discordou do pensamento freudiano e estabeleceu a sua própria teoria. Jung, ele estabeleceu a ideia dos arquétipos para se diferenciar no inconsciente coletivo do inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, elaborado por Freud, que Jung também defendia, era o inconsciente onde tinha os meus conteúdos, os meus conflitos, os desejos que recalquei, os impulsos que eu reprimi, os anseios que eu, de alguma forma, implodir.
e os conflitos pessoais da infância, da minha história, da minha formação. No inconsciente coletivo, teriam temas universais, temas coletivos aos seres humanos, esses temas que são chamados de arquétipos. De alguma forma, ele está assimilando ideias da teoria de Darwin, a teoria darwinista evolutiva, porque Darwin estabelecia no evolucionismo dele não apenas a ideia da adaptação dos organismos mais adaptados, de organismos mais suscetíveis de ficar no evolucionismo darwiniano, mas também Darwin aborda elementos que vão se repetindo ao longo do evolucionismo e se fixando. É como se Jung, com a teoria dos arquétipos, colocasse na ciência psicológica uma dimensão darwinista ou darwiniana, um darwinismo psicológico, como se ele introduzisse na psicologia, ele introduzisse, portanto, numa ciência do comportamento, elementos das ideias de Darwin, elementos esses que estavam só na biologia ou só nas ciências biológicas e que ele agora traz para ideias antropológicas e também psicológicas. Darwin era antropólogo e ele traz, portanto, essas ideias estritamente biológicas materiais, ideias que se fixam, né, padrões que se fixam no evolucionismo darwiniano, para a esfera do psíquico, para a esfera do mental, para a dimensão mais psicológica. A verdade é que nessa dimensão mental, nessa dimensão comportamental, ele inclui a ideia dos arquétipos para dizer que muitas vezes os temas que hoje a gente lida, os temas com os quais a gente dá conta, são temas que o homem primitivo também dava conta, de uma outra forma, com a outra roupagem, mas o tema era mesmo. A roupa pode ser diferente, mas a essência do assunto era o mesmo. Que muitas vezes os dramas que a gente vive hoje eram os dramas que o homem da Idade Média vivia, só que de uma maneira diferente. Portanto, o darwinismo, nesse sentido, se apresenta de um ponto de vista não biológico, mas do ponto de vista psicológico, como se a gente tivesse coisas mentais que vão, ao longo da história, dos conceitos, dos contextos, do espírito da época, isso é, do zeitgeist, do momento, se modificando, mas de alguma forma algumas coisas se repetem, se reproduzem, que é mais ou menos essa ideia. Bem, embora Jung estabeleceu essa teoria arquetípica, embora ele desenvolveu o conceito de arquétipo, embora ele e o termo arquétipo ficou muito associado a ele, o termo, a expressão ficou muito vinculada ao seu nome. Quando se fala hoje em arquétipo, quase sempre se recorda de Jung, quase sempre se alude a ele, se insinua a ele. Quando se fala em arquétipo, se lembra logo da psicologia junguiana. Mas em verdade, a palavra não foi dele. Não foi criada por ele, não foi por ele elaborada. Ele próprio admite que, inclusive, se utilizou dessa expressão, arquétipo, expressão, que é junção, como nós dissemos, de duas palavras, arcaico e tipos, marcas antigas, marcas primitivas, marcas ancestrais, marcas arcaicas. Essa é a ideia, essa é a noção de arquétipo. Ele vai dizer que remete a Platão, por exemplo. Ele próprio vai dizer que muitas vezes recorreu à filosofia platônica para elaborar o conceito de arquétipo para a sua psicologia, porque Platão era filósofo e Jung era psicólogo. E ele, de alguma forma, aplicou alguns conceitos de Platão, e Platão usava o termo arquétipo, só que o termo arquétipo em Jung tem uma característica própria da teoria de Jung, uma característica com um aspecto psicológico, enquanto o arquétipo usado por Platão tinha uma outra dimensão, mas Jung bebeu, e Jung de alguma forma sorveu na sua origem nas teorias platônicas, né? Não é à toa que Platão é tão importante para a história da filosofia que um grande pensador vai dizer que toda a história da filosofia, todos os filósofos, depois de Platão, é uma nota de rodapé do próprio platonismo. Tal era a riqueza das teorias e a riqueza das ideias de Platão. A verdade é que Platão, na sua proposta, já falava de alguma forma de formas, ele usava arquétipos como formas, como eidos,
ideia, só que é uma ideia que não está necessariamente no singular, no subjetivo da pessoa, na mente de cada um, mas era uma ideia que estava, de alguma forma, fora da mente, ou seja, que transcendia a mente, era uma ideia no ar e que fazia parte ali de uma estrutura ou de uma forma que gerava paradigma. Então, Platão dizia que haviam formas, estruturas, e essas estruturas mentais dizem respeito a categorias, a elementos aí mentais que estão além da mente humana e que formam paradigmas. Para eu formar um paradigma, para eu de alguma forma estabelecer um conceito, eu estabeleço um conceito que seja consenso para as pessoas. Para eu, por exemplo, falar cadeira, tem essa cadeira que eu estou sentada, tem a cadeira que você está sentado, tem a cadeira que outras pessoas estão sentadas, mas a ideia de cadeira é uma ideia que todos nós temos. Essa estrutura mental está presente no eidos. Eidos, palavra, ideia, que deu origem a eidolon, o mundo das ideias, e é aonde, de alguma forma, essas estruturas ficavam, de alguma forma, essas formas ficavam e que vestia de alguma forma e ajudava a vestir o pensamento humano. Os neoplatônicos estudaram essa junção do platonismo de Platão com o cristianismo, especialmente, e estabeleceram também os seus conceitos próprios de arquétipo. E a palavra arquétipo aparece nas ideias desses pensadores. Quando a gente se recorda de Plotino, de Santo Irineu, autores que escreveram sobre arquétipo, cada um dando a definição, cada um dando o seu sentido, cada um dando o seu significado. Santo Agostinho, por exemplo, diferente de Santo Irineu e de Plotino, que desenvolveram um pouco as ideias platônicas de paradigma, de forma, Santo Agostinho utilizou na sua obra o termo arquétipo para fazer menção a ideias originais divinas, a ideias de Deus, as ideias divinas, as ideias do Criador, as ideias que tinham, de alguma forma, reflexo no próprio Criador. Immanuel Kant, que sofreu direto ou indiretamente a influência de Platão, também estabeleceu um conceito de arquétipo e deu conta, de alguma forma, abordou a ideia dos arquétipos, nem sempre utilizando o termo arquétipo, mas ele abordou a ideia que está associada às chamadas categorias da razão, os imperativos categóricos, a ideia de que há elementos universais, elementos morais e da razão que são universais, com os quais a criatura se entende, que há uma espécie de moralidade universal e há uma espécie de razão universal. Do contrário, a gente não conseguiria entender. A gente só consegue se entender porque há algo de linguagem que a gente aprende e a gente se comunica. E se essa linguagem é possível de a gente usar para se comunicar, é porque ela está dentro da gente. É porque está dentro da gente. Como é que a gente entende matemática? Como é que alguém simplesmente fez uma conta e aí, a partir daquela conta de matemática, um triângulo, um losango, uma forma geométrica, aquilo é universal para todo mundo e todo mundo entende da mesma forma e todo mundo chega à mesma conclusão. Como é que as pessoas entendem dessa forma? É porque a matemática está dentro da gente, que há uma noção matemática dentro de nós. E essa noção é universal. E é nesse sentido que Kant aborda as dimensões arquetípicas, os arquétipos, que de alguma forma faz uma aproximação com teorias atuais da ciência, inclusive teorias cognitivas, que estabelecem a espécie de esquemas mentais que são inerentes a todo mundo, especialmente as teorias de Chomsky, quando aborda a questão da linguagem. Para Chomsky, por exemplo, a linguagem que nós utilizamos é algo arquetípico, é algo universal. Ele não fala arquetípico, mas ele utiliza algo muito semelhante, um conceito muito semelhante. Ele vai dizer, por que que o bebê, a gente pega o bebê, e o bebê é capaz de aprender qualquer idioma. O bebê é capaz de aprender qualquer diálogo. Porque o bebê é capaz de aprender qualquer tipo de língua. Há alguma estrutura nele, que é uma estrutura padrão, universal, que pode ser acionada e a partir da qual o bebê assimila os conteúdos que permeiam aí o pensamento, o raciocínio e assim por diante. As neurociências mais modernas, de alguma sorte, confirmaram a teoria arquetípica. É claro que fizeram ajustes à ideia junguiana, porque Jung achava que os arquétipos eram herdados geneticamente. Na época de Jung, a hereditariedade, a noção da genética, as leis básicas da ciência da genética estavam ainda engatinhando. Já havia as ideias de Mendel
Gregor Mendel, que estabeleceu o conceito de alelo, o conceito de gene seria desenvolvido mais tarde, e de recessivo e dominante, de herança, mas as ideias a respeito da genética, que era chamado mais de hereditariedade, ainda eram muito incipientes, não se tinha muita noção da genética, e Jung achava que esses conteúdos psicológicos, esses arquétipos, eram herdados geneticamente de indivíduo para indivíduo, eram transmitidos para gerações futuras através da genética. As gerações anteriores passavam às gerações atuais, transmitindo esses conteúdos de pais para filhos através da genética, através da transmissão hereditária. E por isso todos nós herdamos em nosso inconsciente coletivo as civilizações do passado. Nós temos heranças, nós carregamos a humanidade no nosso inconsciente. Olha que bonito. Era as afirmações de Jung. E as neurociências, de alguma forma, confirmaram isso, embora está confirmado, ou pelo menos está refutada a ideia de que características psicológicas são transmitidas geneticamente. A gente transmite geneticamente as características físicas e não características psicológicas. Faltou a Jung os elementos que a doutrina espírita oferece e que a gente vai examinar, porque a doutrina espírita vem complementar aquilo que Carl Gustav Jung não entendia e não conhecia. A verdade é que as neurociências, no entanto, quando começa a examinar o cérebro na neuroanatomia funcional, na tomografia com emissão de fótons e de pósitons, quando esmiuça e investiga a natureza do ser humano através das estruturas cerebrais, constata que há elementos cerebrais no sujeito associados a experiências universais. Por exemplo, há áreas do cérebro específicas associadas à experiência da música. A música é um tema universal. A gente pode dizer que a música é um arquétipo, porque em toda a cultura houve sempre um anseio pela harmonia, pela melodia, por algo harmônico que se manifestava em sons. Desde os batuques primitivos do homem da caverna, do homem do paleolítico, do homem da pedra lascada, do homem neandertal, do Pithecanthropus erectus, até uma harmonia de uma sinfonia de Beethoven ou de uma obra sacra de Johann Sebastian Bach, há toda uma evolução no senso de harmonia, mas já existe um senso de harmonia universalmente, uma estrutura cerebral a respeito da música, uma estrutura cerebral a respeito da arte, uma estrutura cerebral onde há áreas específicas associadas a experiências religiosas. Jung vai dizer, não me interessa se existe Deus ou não existe, mas a religião é um arquétipo, a religião é um tema universal. Nunca houve uma cultura da humanidade que não houvesse religião. A religião, a dimensão do sagrado, a dimensão do espiritual é universal, é inerente às criaturas humanas. Então, essa noção está presente, é um arquétipo. E as neurociências têm confirmado isso, apontando áreas cerebrais compatíveis com essas experiências universais. Agora, voltando para o conceito de arquétipo na visão de Jung. Arquétipo na visão de Jung é complexo. Eu já adianto que é complexo. É um conceito abstrato. O arquétipo propriamente a gente não pega, a gente não vê, a gente não percebe, porque é uma abstração invisível que não tem forma. Não tem forma. Quando se fala que o arquétipo é uma imagem, eu sei que Jung disse que arquétipos são imagens primordiais. Ele usava isso. O sinônimo de arquétipo, na obra de Jung, o termo arquétipo aparece também como imagens primordiais. Quando você lê a obra de Jung e encontra o termo imagens primordiais, esse termo é sinônimo de arquétipo. Então, na obra junguiana, imagens primordiais é sinônimo de arquétipo, e o arquétipo, portanto, tem o nome também de imagens primordiais. Mas era uma forma de Jung dizer que há algo primordial, algo para além da psique, mas que não tem forma psíquica, que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem dimensão, que não é uma estrutura palpável, tá? Tudo que a gente percebe do arquétipo na teoria de Jung é reflexo dele. Ele próprio a gente não acessa. A gente acessa as imagens arquetípicas, as representações arquetípicas, os símbolos do arquétipo, aquilo que representa aquele arquétipo, porque o arquétipo é um conceito, não dá para pegar. É uma abstração. São, portanto, temas universais que estão no inconsciente coletivo. O arquétipo do herói, por exemplo, um dos arquétipos mais famosos da teoria junguiana. Em toda a cultura houve sempre a tradição do herói.
o mito do herói, o arquétipo do herói. A gente tem isso está dentro do nosso inconsciente coletivo. Então a gente vê nas fábulas, nos contos, nas tradições folclóricas, a gente vai ver em toda a tradição cultural, a gente vai ver nas histórias, nos mitos, nos grandes mitos gregos, romanos, o herói, o mito do herói. Em cada cultura esse herói aparece de uma certa roupagem. Cada herói dessa cultura é uma roupagem desse herói. É uma representação desse arquétipo. É um símbolo desse arquétipo. Representa, simboliza esse arquétipo, ou pelo menos um aspecto desse arquétipo. Porque há o herói vilão, há o herói bom, há várias manifestações desse arquétipo que é um só. Está presente ao longo dos tempos, está presente ao longo das épocas, tá? E aqui há uma curiosidade interessante. Emmanuel vai dizer que a verdade é que em toda cultura sempre houve o mito do herói que vai salvar. E aí a gente vê os desenhos animados, né? Superman, Homem-Aranha, os grandes heróis. A gente vê que esses grandes heróis quase sempre estão o quê? Salvando a humanidade. De quê? Do perigo, de algum vilão, de algum monstro, de algum anti-herói, de alguma coisa que está tomando conta ali da humanidade, e aí esse herói vem para salvar a humanidade, às vezes sacrificando a própria vida, né, para salvar a humanidade. Ora, do ponto de vista junguiano, isso está dentro de nós. Essa luta do bem e do mal, e o herói é um herói interior que nós temos. Tá? É um herói interior. É um arquétipo que está dentro de nós e que apresenta-se aí nessas fábulas, nesses símbolos, nessas manifestações, nessas expressões que de alguma forma traduzem realidades que são inconscientes. Realidades que estão presentes nos desenhos animados, como a gente disse. Realidades que estão presentes o tempo todo. Esse herói pode aparecer de 1000 formas. O herói pode aparecer de várias formas. E aqui há uma curiosidade que eu gostaria de voltar a citar. Eu citei Emmanuel, mas não concluí o pensamento dele. Emmanuel vai dizer que não é à toa que em todas as culturas há a ideia do herói, o herói que vai salvar, o herói que vai redimir, o herói que vai, de alguma forma, recuperar a humanidade está em perigo, o herói vai salvar. Emmanuel vai dizer que esse arquétipo que Joseph Campbell chamou do herói de 1000 faces, na verdade, é uma intuição psíquica do homem terreno de Jesus. É uma intuição psíquica do Messias. O Messias vinha para quê? Para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. É um símbolo do inconsciente. Por quê? Porque o planeta Terra está de alguma forma permeado pela presença e pela influência do psiquismo de Jesus. Mas voltando à psicologia de Jung, a gente tem um arquétipo, por exemplo, do velho sábio. O arquétipo do velho sábio, a gente tem o xamã, a gente tem o guru, a gente tem o rabino, a gente tem o monge, a gente tem o sacerdote. Todos esses, em cada cultura aparece o xamã, o guru, o rabino, o monge, o sacerdote. Todos esses são representações ou apresentam aspectos desse velho sábio. O arquétipo do velho sábio, que é da psicologia junguiana, né? O arquétipo do velho sábio pode apresentar-se como sacerdote ou como monge. Tudo isso são representações do arquétipo do velho sábio. Pode apresentar-se como um professor de artes marciais. A gente vê isso nos filmes, né? Vê isso. O mestre, o guru, o orientador. Esse é um arquétipo do velho sábio, que também está dentro de nós. O arquétipo do velho sábio está dentro de nós. Esse arquétipo do velho sábio aparece na literatura, nos contos, etc. E pode se vestir de 1000 faces, de 1000 roupagens, tá? É um tipo de arquétipo. Bom, agora abordemos o arquétipo materno, um dos mais famosos da psicologia junguiana. O arquétipo materno faz alusão aqui, e eu já vou falar uma coisa básica no arquétipo materno, que um dos símbolos do arquétipo materno é a sensação de segurança, tá? O arquétipo materno dá em nós, simboliza em nós uma sensação de segurança. O arquétipo materno dá uma segurança simbólica, porque é isso que a mãe literalmente faz com o filho, proporciona segurança, segurança material, física e simbólica. Então existe em nosso inconsciente coletivo um arquétipo de mãe, um arquétipo materno. Afinal, você que está me assistindo pode não ser mãe, se for mulher, ou pode não ser pai, mas todos vocês são filhos. Todos nós somos filhos. Mesmo que a mãe não seja conhecida, mesmo que a mãe seja ausente, mesmo que não se saiba a mãe, todos nós que estamos nesse mundo somos de alguma forma filhos. Então temos a dimensão desse arquétipo
materno, tá? Esse arquétipo materno simboliza essa sensação de segurança, segurança simbólica. Daí, o homem primitivo, o homem primário, quando ele estava diante da natureza que ele não conseguia entender e que ele, de alguma forma, entrava em conflito com a natureza, terremotos, maremotos, chuva, tempestade, trovão, que ele não conseguia entender, ele não conseguia compreender porque não tinha pensamento lógico, e ele se angustiava, ele se desorganizava, ele chorava por falta de segurança diante da mãe natureza. É o que acontece conosco quando a gente, por exemplo, perde a mãe. Quando há, por exemplo, a morte da mãe, há, do ponto de vista da psicologia junguiana, a ativação ou a sensibilização no arquétipo materno, porque é uma sensação de perda da segurança. A mãe pode ter 100 anos de idade, pode estar velhinha, ali, totalmente fragilizada, você ter totalmente autonomia, mas quando há o luto da mãe, quando há a passagem da mãe, quando a mãe viaja para a vida espiritual, quando a mãe morre e falece, há uma sensação de perda do chão, de perda da segurança, da sensação da perda da segurança, a segurança simbólica, porque isso é visceral, tem a ver com a história de todas as civilizações e a história do próprio indivíduo. Então, uma sensação de insegurança, uma sensação de desamparo. A mãe pode ter 200 anos, mas uma sensação de desamparo, de que o indivíduo está com uma sensação de órfão, né, de desamparado, mesmo que a mãe já não tinha autonomia, e o próprio sujeito é que cuida da mãe, que tem autonomia. Então, quando o sujeito chora a morte da mãe, numa leitura junguiana, é o ser humano primitivo, é o homem primitivo que chora pela falta de contato com a mãe natureza, pela falta de segurança que ele sente em relação à mãe natureza. Natureza que também representa, é um dos símbolos do arquétipo materno, né? A natureza pode ser uma das representações do arquétipo materno, né? O arquétipo materno simboliza gestação, gerar, criar, nutrir. Daí o símbolo dual, né? O útero, o vaso que gera, o seio que nutre, que alimenta. Simbolicamente, também o arquétipo materno gera, ou seja, dá o parto, dá a luz para algo emocional em nós, e o arquétipo materno também produz a alimentação, alimenta. O arquétipo materno alimenta a gente psicologicamente. Então, útero, gestação, seios, nutrição, que de alguma forma fazem aí essa característica básica, né, essa realidade, essa especificidade do arquétipo materno. O arquétipo materno, disse o próprio Jung na sua obra, é uma derivação, é um desdobramento de outro arquétipo, que é o arquétipo feminino. O arquétipo feminino. O feminino é um arquétipo. O feminino é um tema universal da humanidade. Então está dentro de nós. Se é um tema universal da humanidade, está dentro de nós, porque ao longo das civilizações a gente sempre conviveu com o feminino. Então, homens e mulheres têm um feminino dentro deles. Tá? Todos nós temos um lado feminino nosso. Em alguns está mais inconsciente, ou está menos desenvolvido, menos pronunciado, e em outros está mais elaborado, está mais desenvolvido, está mais pronunciado. Mas temos aí um elemento feminino. Portanto, a relação com a ânima, expressão que Jung usa para designar o nosso lado feminino. Né? O arquétipo materno é um desdobramento dessa ânima. A ânima, que é o arquétipo feminino por excelência. Quando a gente fala de arquétipo feminino, o elemento feminino tem a ver com o quê? Na psicanálise freudiana convencional, eu vou citar algumas coisas que pode parecer estranha, mas não é. Todo elemento feminino, toda a realidade feminina faz alusão a símbolos de côncavo, de espaços vazios que são preenchidos, tá? De útero, que é vaso, de colo que recebe. O que é que eu quero dizer com isso? Que na análise freudiana, na visão freudiana, que tem símbolos muito sexuais, né, tem elementos bastante sexuais para designar as nossas capacidades psíquicas, afinal a visão freudiana é que todas as nossas condições psíquicas têm origem sexual, então a condição do feminino tem também uma dimensão sexual. Qual é essa dimensão? Se a gente pensar na dimensão sexual do feminino, é o que? A mulher na prática sexual, ela recebe. Estou falando aqui do ato sexual, da penetração, da vinculação sexual, da coabitação. A mulher acolhe no ato sexual, ela que acolhe, ela que recebe. Ela, portanto, que portanto, mais de acolher,
de receber, inclusive recebe o gameta sexual masculino, o espermatozoide, no ato sexual, né? Então ela recebe, e esse receber é muito do elemento feminino. Então por isso o côncavo, por isso o lugar aberto, por isso o espaço vazio que é preenchido, né, na visão aí freudiana, que faz alusão a algo sexual, mas que para a visão psicanalítica, essas dimensões têm um reflexo psicológico. Então a mulher é mais de acolher, de abraçar, de receber, de ser acolhedora, de ser afetuosa. Não que os homens não sejam, mas há uma tendência, e às vezes quando os homens são, eles estão usando o seu lado feminino. Do acolhimento, do receber, do ser vaso, do ser colo, do ser escuta, do ser acolhedor ou acolhedora. Essa é uma dimensão do feminino. Já a dimensão do masculino é outra: desbravar, penetrar, conquistar, desconstruir no bom sentido, né? Ou seja, conquistar, ir adiante, enfrentar. É muito nesse sentido que a gente vê os elementos aí do masculino, né? Daí, normalmente, os brinquedos dos meninos pequenos é o quê? Espada, que é um objeto que faz alusão aí ao elemento sexual masculino, né? A genitália masculina, a penetração, espada, arma, etc. E que tem a ver com a testosterona e que tem dimensões psicológicas, né? Interessante que a doutrina espírita não se coloca contra, ela só complementa com o elemento espiritual. Quando a gente vê na obra de André Luiz vai dizer assim: em vez de chamar espíritos mais ou menos masculinos ou mais ou menos femininos, eu prefiro dizer espíritos acentuadamente ativos ou acentuadamente passivos. Ou seja, a gente tem as duas dimensões, o lado ativo e o lado passivo. Passivo aqui não tem nada a ver com conotação pejorativa, tá? Passivo no sentido de submisso, não tem nada a ver isso, né? Características de almas mais ativas ou mais passivas. A gente tem as duas coisas. Olhe que André Luiz, nessa afirmação, está sendo plenamente junguiano, né? E plenamente de acordo com as ciências psicanalíticas, né? Almas acentuadamente passivas ou almas acentuadamente ativas, porque o ser tem as duas coisas, né? Tem as duas realidades, né? Do feminino e do masculino, mas é a partir do feminino que a gente tem o arquétipo materno. O arquétipo materno é um desdobramento do arquétipo feminino. Quais as representações do arquétipo materno que a gente encontra por aí? Quando a gente olha Iemanjá, um símbolo cultural brasileiro, muito típico aqui da Bahia, é um símbolo de mãe. Deméter, na mitologia grega, né? Quando a gente vê algumas mães, por exemplo, do Egito, de Roma, símbolos, né? Rômulo, Rêmulo e a loba ali tinha também um caráter materno, né? Quando a gente vê Cornélia, por exemplo, a mãe dos Dracos, né? Em Roma, que diz que os dois são os dois tesouros dela, ali era um símbolo de mãe. Né, Deméter na mitologia grega. A Terra, o planeta Terra, simboliza um arquétipo de mãe, pode representar uma mãe. Porque quantas vezes a gente fala que é a mãe Terra? Porque a Terra o que abriga, a Terra o que recebe. A Terra recebe o quê? A semente. A semelhança da mulher que recebe o espermatozoide na fecundação, né? A Terra recebe a semente. Recebe a semente como? Na fecundação. Então, na verdade, esses princípios que fazem alusão à sexualidade estão presentes na natureza. Doar e receber. Doar e receber. Desbravar, penetrar e acolher. Isso está presente o tempo todo. Princípios ativos e princípios passivos, como diz André Luiz. A lua pode ser uma representação do arquétipo materno. Né? Afrodite, deusa grega. A deusa Medusa. Né? Ou então elementos não tão assim, né? Quando a gente vê Afrodite, quando a gente vê as deusas mães que têm paixões, também representam um lado desse arquétipo. O arquétipo simboliza tudo aquilo da experiência do materno. Então tem a mãe bruxa, tem a mãe má, que não é necessariamente madrasta, porque nem toda madrasta é má, mas e tem muitas madrastas melhores do que muitas mães, e o contrário também acontece, mas a mãe devoradora,
A mãe, como é o caso daquele conto mitológico, eu me esqueci agora, da mãe que mata os próprios filhos para se vingar do homem que a deixou. Né? Quando a gente vê a deusa devoradora, a mulher Medusa, a mãe Medusa, a gente está vendo experiências do materno que estão dentro desse arquétipo. Todos esses tipos de mãe são aspectos do arquétipo materno. Maria de Nazaré é o arquétipo materno por excelência. Quando eu falo que é o arquétipo, eu não estou dizendo que Maria é apenas um símbolo ou é apenas um tema que não existiu, porque às vezes utilizaram isso em relação a Jesus. Jesus é um arquétipo do herói, é um arquétipo do Messias, mas historicamente ele não foi uma pessoa que existiu. Hoje, historicamente, essa tese está superada. Nenhum historiador sério vai duvidar de que existiu uma pessoa chamada Jesus, um Jesus histórico, é claro, mas que existiu. Da mesma forma a gente se refere a Maria. Ela é um arquétipo no sentido de que ela apresenta os aspectos maternos naquilo que os aspectos maternos têm de melhor. É o arquétipo materno mais idealizado, é o arquétipo materno potencial que existe dentro de nós. Da mesma forma que o Cristo pode ser considerado um arquétipo. Que arquétipo? O arquétipo do Cristo que existe em nós, só que está adormecido. Aquilo que nele, em Jesus, era árvore, em nós ainda é semente, mas existe dentro de nós. Maria é o arquétipo da maternidade por excelência que existe adormecido em nós. É o arquétipo potencial, é o arquétipo ideal, é o arquétipo referência, é o arquétipo materno com as características daquilo que a experiência da maternidade tem de melhor. Ela é muito mais do que o papel de encarnada. Como eu costumo dizer comumente, Maria está além do papel de encarnada. Por quê? Porque não é porque alguém é mãe ou é pai de um espírito superior que necessariamente é alguém especial. Quantos missionários que reencarnaram de pais e de mães degenerados, depravados, desequilibrados, doentes, perversos? E quantos espíritos missionários que também tiveram filhos hediondos, criminosos, viciados? Então, o fato de eu ser pai ou de ser mãe de um espírito missionário não quer dizer que eu seja evoluído por isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, no caso de Maria, não é porque ela foi mãe de Jesus que ela é especial, que ela é excepcional. Aliás, eu diria o contrário. Eu diria que ela teve a tarefa e foi designada para a missão de receber no seu ventre o governador espiritual do planeta, o construtor do planeta Terra, como afirmou Emmanuel em A Caminho da Luz, ou como diz também Leon Denis em uma outra obra sua. Para ela receber essa missão, não era causa, mas era efeito. Alguns, minha gente, alguns espíritos reencarnam sem mérito e recebem o espírito missionário como causa, ou seja, ter um filho missionário como causa para se aperfeiçoar com aquele filho, ter a oportunidade de se aperfeiçoar na missão de conduzir aquele filho, para ter o efeito de evoluir. No caso de Maria, a sua missão de receber no seu ventre aquele que era o governador espiritual da Terra, aquele que era o espírito puro por excelência nas afirmativas felizes de Allan Kardec, não era causa, era efeito. Era efeito das suas conquistas evolutivas. Porque no caso da missão especial do Cristo, era necessário que aqueles que colaborariam com ele de maneira imediata fossem espíritos já colaboradores dele e capazes de guardá-lo e de protegê-lo nos primeiros passos da experiência física, onde ele ainda estava vulnerável, onde ele tinha total fragilidade e não tinha autonomia de si. Era necessário que o governador espiritual se entregasse em regime de total confiança a pessoas, a seres que pudessem ter responsabilidade, que pudessem ter autoridade, que pudessem ter condição de guardá-lo, de resguardá-lo, de protegê-lo na entrada, no ingresso e nos primeiros passos dele no mundo material. Uma missão de Jesus, como diz Camilo por Raul Teixeira, quando Moisés recebe os 10 mandamentos,
1000 anos antes do nascimento de Jesus. Quando ele recebe os 10 mandamentos, Jesus começa a preparar a sua reencarnação. Ou seja, 1000 anos antes. A reencarnação do Cristo demorou 1000 anos no processo, 1000 anos no mínimo, no processo de ambientação no mundo físico, porque era um espírito tão sublime que tinha que mergulhar nos fluidos densos do planeta, se acostumar lentamente para mergulhar na atmosfera da Terra e preparar a sua missão. Preparar a sua missão para que a missão pudesse ser cumprida. Uma missão muito especial e muito delicada, e ele contou com a colaboração de espíritos que já eram colaboradores, entre os quais se destaca aquela que na Terra seria conhecida como Miriam de Nazaré, Maria de Nazaré. Então ela era muito além do papel de encarnada. Ela não foi grandiosa porque foi mãe de Jesus, não. Ela foi mãe de Jesus e assumiu o papel de mãe de Jesus porque era grandiosa. A grandiosidade do seu espírito antecede ao berço. Ela não assumiu aquela missão para ganhar evolução, para ganhar grandiosidade, ainda que evoluiu. É claro que ela evoluiu, não sendo espírito perfeito, não sendo espírito puro, afinal o espírito puro que conhecemos na Terra é Jesus. Alguns estudiosos tentam fazer uma diferença de classificação, que ela também era um espírito puro, assim como Jesus, mas Jesus era um espírito puro que era Cristo. E ela era um espírito puro que não era um Cristo. Essas nomenclaturas e essas diferenças de conceitos não nos importam muito. O que é claro aqui que ela não era um espírito da mesma condição de Jesus, é claro, porque ele era a referência máxima e ela era a colaboradora dele. Então é claro que ela evoluiu com a missão. Mas a missão dela de ser mãe dele não tinha o objetivo de evoluí-la. É o contrário. Ela teve o direito e foi designada e foi convidada a assumir essa missão por consequência das suas conquistas evolutivas, das suas conquistas espirituais, que nós não sabemos, que não temos noção de como isso ocorreu. Maria de Nazaré, portanto, representa esse símbolo máximo do espírito feminino. Joana de Ângeles, examinando esse tema, vai dizer, em uma linguagem psicológica, na obra Vida, Desafios e Soluções, ela vai dizer que muitas vezes, quando o sujeito sonha com Maria de Nazaré, quando o sujeito sonha com o espírito evoluído, ele saiu do corpo e viu o espírito evoluído no mundo espiritual, graças a essas referências máximas, o sujeito volta ao corpo e acorda, e graças ao seu inconsciente coletivo, ele acorda no corpo e diz: sonhei com Jesus. Eu tive um sonho essa noite, eu sonhei com Jesus. Por quê? Fora do corpo ele viu o espírito tão evoluído do sexo masculino que quando ele volta do corpo, o máximo que ele tem dentro dele mesmo, como referência, é Jesus, um arquétipo. E quando ele sai do corpo em viagem espiritual e encontra um espírito feminino, um espírito da polaridade feminina, ele volta ao corpo e o cérebro e as suas referências, as referências que estão no inconsciente coletivo dele, fazem ele pensar e ele sonhar e ele lembrar-se do sonho como sendo um sonho com Maria de Nazaré, porque é o máximo do elemento feminino, é o máximo da experiência feminina. E assim, a Joana de Ângeles vai dizer que, no fundo, são viagens espirituais, mas que causam ressonância nos arquétipos que a gente tem do masculino e do feminino, nos modelos referenciais, e graças à tradição também católica, protestante, e que a gente carrega ao longo da história, que a gente desempenha isso, que a gente tem essa compreensão. Kenneth Bey, o famoso autor e teórico protestante, mas estudioso, de que eu gosto muito, que tem uma série de livros e que eu tenho utilizado muito ultimamente em alguns estudos do Evangelho, especialmente os livros de Jesus pela ótica do Oriente Médio e Parábolas de Lucas, livros primorosos porque ele é um grande erudito, embora a concepção dele do mundo espiritual não seja igual à nossa como espíritas, ele tem uma concepção diferente com a qual a gente não concorda, não se identifica, o espiritismo aborda de outro modo, mas a erudição dele, a sabedoria dele de abordar algumas coisas do Evangelho é excepcional. Porque ele viveu no Oriente Médio, ele assimilou aquela cultura do Oriente Médio durante décadas, e aí ele trouxe para tentar entender os textos do Evangelho de maneira fabulosa. Kenneth Bey vai dizer que existem dois termos
no grego antigo, e os textos do Evangelho estão todos em grego antigo, dois termos que fazem alusão a dois tipos de paciência. Veja como a paciência é uma virtude importante. Emmanuel escreve sobre isso. Joana de Ângeles, um espírito amigo, que é a Joana de Ângeles, está lá no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, se não me falha a memória, mensagem de espírito amigo, a paciência, né, que fala sobre as 1000 alfinetadas. Enfim, a paciência é uma virtude muito interessante que aparece misturada, permeada, por isso que sem ela é difícil conquistar outras virtudes. Por isso que ela é a base de muitas conquistas, e especialmente a base de uma disciplina e da conquista de hábitos, porque hábito tem a ver com disciplina. Emmanuel fala isso em várias mensagens. Mas por quê? Porque a paciência se mistura com outras virtudes. A paciência aparece ou se manifesta como base de outras virtudes. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pega os termos de Kenneth Bey, ele vai dizer que tem dois termos gregos que designam a paciência. Tá? Um deles se chama macrotímia e o outro se chama hipomoné. Eu vou explicar. O termo macrotímia é aquele tipo de paciência que você tem quando você está numa situação de conforto, numa situação de autoridade, e você é provocado por alguém que está numa situação subalterna, numa situação de menos autoridade, numa situação de menor referência, de menor destaque, e essa pessoa te irrita, ou essa pessoa te provoca, e você exerce a paciência com ela. Esse tipo de paciência é tolerância. Esse tipo de paciência é um tipo de paciência que é uma tolerância. Olha, macrotímia, portanto, é uma espécie, é a paciência tolerante, tá? Porque em toda tolerância há um tempero de paciência. Na base existe sempre a paciência. Na base daquele fermento, na base dessa comida, tem que ter paciência. Então, a tolerância é um prato muito interessante, mas cujo tempero é a paciência. Então, a tolerância é um tipo de paciência. Paciência com essa provocação e essa situação onde você está ali e é ofendido. Por exemplo, você é pai, como eu sou pai, por exemplo, e você, por exemplo, é afrontado pelo filho. Você é insultado pelo filho. É um tipo de paciência que a gente deve exercer. Um tipo de tolerância, portanto, em relação à criança. Porque é o nível dela, é o entendimento dela, né? E a gente vai ajustando, vai educando. Mas existe um outro tipo de paciência que é hipomoné. O hipomoné é o tipo de paciência que aparece quando você está numa situação subalterna, uma situação de hipossuficiência, uma situação de fragilidade maior e você é oprimido, você é subjugado, você é atormentado, você é pressionado. Então esse tipo de paciência é uma paciência que é resignação. O hipomoné, essa situação de opressão, é uma paciência resignada. É um tipo de paciência diante da opressão, da aflição, que é justamente um tipo de paciência no sofrimento. É o quê? É resiliência, é resignação. De um lado é uma paciência que é tolerância, é um tipo de paciência, a tolerância, e de outro lado é a resignação, que é um outro tipo de paciência. Mas na base existe essa paciência. Ora, por que eu estou falando isso? Porque Kenneth Bey vai dizer o seguinte, na epístola de Paulo, quando ele fala sobre o amor, ele vai falar que o amor é paciente. Ele começa dizendo, né, no início da epístola ele fala que o amor é paciente, que o amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade, que o amor é isso, que o amor é aquilo, que o amor é aquilo, que o amor é aquilo outro. E no final da parábola ele fala que o amor tudo suporta. Sabe quais são os termos que Paulo usou? No início da parábola, ele usa o amor que é paciente, que é tolerância, porque ele usa o macrotímio. E no final da parábola, quando ele fala o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, ele fala desse amor hipomoné, que é o amor resignação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz que o exemplo máximo de hipomoné, o exemplo referencial que a gente tem no Evangelho de hipomoné, ou seja, o amor resignado, o amor que diante de uma pressão de aflição se resigna e se coloca numa situação resiliente, é Maria Santíssima, ao pé da cruz, diante do Filho. Ela decidiu não sair dali, ela decidiu não ir embora, ela decidiu não ver aquela chacina, ela decidiu não brigar, não revoltar, ela ficou acompanhando o Filho. É uma das experiências de maternidade máximas,
a experiência de Maria, porque também ela sofreu tudo aquilo que uma mãe pode sofrer. Uma experiência ali de acompanhar o tempo todo de perto, como a mãe devotada normalmente faz. Ao longo dos tempos, a igreja convencional, a igreja romana, no catolicismo, especialmente o catolicismo romano, vai estabelecer na mariolatria, aliás é uma crítica, né, idolatria Maria, que os protestantes fizeram mais tarde, mas na mariolatria, no mariocentrismo ou na mariologia, áreas teológicas de culto e devoção a Maria. No entanto, a partir da reforma protestante, nós vamos encontrar, a partir dos grandes protestantes após Lutero, por que eu digo após Lutero? Porque Lutero, nos seus textos, deixa claro que ele tinha a devoção e tinha uma veneração pela Mãe do Senhor. Mas, mais tarde, o culto protestante, a ideia iconoclasta, né? A mentalidade da iconoclastia, isso é, o movimento de perseguição e de destruição de objetos, destruição de imagens, né? De querer dizimar qualquer imagem, afinal é necessário adorar só a Deus e nenhuma imagem, nenhum santo, e foram destruídos realmente ao longo dos tempos, depois de Lutero, porque Lutero não tinha essa noção em relação, pelo menos a Maria, embora ele também levantasse contra a idolatria, né, porque na verdade a proposta da reforma protestante, diz Emmanuel e a Caminho da Luz, era corrigir os abusos do catolicismo romano, né? Mas caiu também em outros erros a reforma protestante, o protestantismo mais tarde, né? Mas Lutero, embora tivesse muita devoção a Maria, também falava contra imagens, né? Mas tinha uma devoção à Mãe do Senhor. A verdade é que os protestantes após Lutero, inclusive Calvino, segundo os historiadores, saíram destruindo violentamente pela Suíça, a Holanda, Inglaterra, estátuas de santos e, sobretudo, estátuas de Maria, janelas com vitrais onde a figura de Maria aparecia, órgãos onde símbolos dos santos e da imagem de Maria apareciam num movimento de iconoclastia, iconoclasta, isso é, um movimento de perseguição e destruição de qualquer culto à imagem e de qualquer objeto que era culto, que era objeto de devoção, de veneração, né? A verdade é que, apesar disso, precisamos dizer que Maria, enquanto encarnada, já tinha um papel que era o arquétipo materno, né? Tanto é que Jesus, no momento final, diz para ela, mulher, não chama de mãe, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, filho, eis aí tua mãe. E olha para ela, como se dissesse, a partir de agora, nossos laços físicos, materiais estão rompidos porque eu estou sob um poder e um comando maior. Você é uma colaboradora minha e tem um laço afetivo comigo, mas eu estou sob um poder maior. E João será o seu filho a partir de então, porque João simboliza toda a humanidade, né? A figura de João é o símbolo da humanidade toda, por isso que ela é mãe santíssima, mãe de todos nós, né? Arquétipo, portanto, materno. O devotamento em Éfeso, que ela realizou, é excepcional, e a gente sabe isso pelas obras espíritas, particularmente Boa Nova, que narra que depois que o seu filho morreu e que ela ficou numa região com alguns conhecidos, João, cumprindo a promessa de tê-la como mãe, monta a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, e mais tarde chama ela na igreja de Éfeso, que seria mais ou menos a região que hoje é da Turquia, e aí abriga Maria numa casinha modesta ali, para conviver com ela, e para ela ajudar ele nas atividades da igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso que contava com as palestras memoráveis, os discursos inspirados de João, e que muitas vezes tinha uma autoridade muito mais forte e tinha uma força simbólica muito maior por causa da presença de Maria ali com ele, que endossava o seu relato de discípulo amado, que falava à comunidade, confirmava as palavras de João, que relatava coisas do seu filho que só ela sabia, memórias e relatos de Jesus que só ela sabia, e que a comunidade via nela uma verdadeira santa ali, uma verdadeira referência, afinal era a mãe do próprio Jesus. E muitas vezes ela ajudou João nas suas pregações, confirmando as informações e ao mesmo tempo se devotando aos necessitados, ajudando as pessoas ali. Ela se dedicava a ajudar todos aqueles que batiam na porta dela, muitas vezes dizendo, meu filho, isso também passará. Mais tarde, Emmanuel, diante de uma dificuldade que Chico Xavier passou, recebe uma informação da própria Maria de Nazaré. Emmanuel recebe e passa para Chico. E disse, Chico, eu estou transmitindo o recado de Maria Santíssima. Ele disse, e o que é que ela disse? Ela disse que isso
também passará. Essa mensagem é mais profunda do que a gente imagina, porque no fundo ela quer dizer que tudo em experiência humana material passa. A tristeza que você sente agora passa, mas a alegria também. A alegria material também é passageira. A alegria do ego, a alegria momentânea, a alegria do prazer e do gozo imediato também passa, por melhor que seja, e eu não estou dizendo que o gozo material é necessariamente ruim ou é pecado, mas por melhor que seja o gozo material ou qualquer sensação física, experiência física, tudo isso passa. Como também passa as tristezas do mundo material. O que fica são coisas que são do espírito, mas tudo na vida material passa porque o próprio mundo material passa. Tudo é temporário, inclusive o mundo físico. Então, essa era a ideia que Maria de Nazaré transmitia com essa mensagem que quis dar a Chico Xavier. Isso também passará. A verdade é que Maria de Nazaré, mesmo no plano espiritual, depois de desencarnada, continuou ajudando as criaturas humanas, aparecendo de vez em quando a homens e mulheres notáveis que representavam de alguma forma o apostolado, a dedicação e a missão de Jesus. Quando nós vemos, quando nós observamos, quando nós compreendemos, quando nós entendemos que Maria de Nazaré esteve ao longo da história humana, aparecendo aqui e ali para uma e outra pessoa, que orientou inclusive a mediunidade de Eurípides Bassanufo. Em pleno século XX, a gente tem registros e alusões de que Eurípides teve contato psíquico com Maria de Nazaré, que aparecia a ele, que de vez em quando orientava-o, que o próprio Bezerra de Menezes teve contato com ela ao desencarnar, por intermédio de Celina, que era a sua mensageira na Terra. A mensageira de Maria de Nazaré na Terra é chamada Celina, que era e que orientava Bezerra de Menezes na sua missão. Ora bem, que coisa interessante. Esse devotamento, essa experiência. Há até um caso conhecido, até engraçado, que é registrado por Clóvis Tavares na obra Mediunidade dos Santos. Clóvis Tavares relata a experiência de Santa Brígida da Suécia, também chamada Santa Brígida de Vladstena, essa grande mística e médium extraordinária da Idade Média. Essa notável mulher extraordinária, que era uma mística e que tinha uns transes mediúnicas e umas percepções mediúnicas, ela em um dia, orando devotadamente, várias horas durante o dia, ela era mãe de 8 filhos, orando muito, dizia a Maria de Nazaré: como eu faço para amar mais o teu filho? E aí até que um momento ela teve uma visão psíquica e apareceu diante dela a própria Maria, que disse: minha filha, você quer amar meu filho? Comece cuidando da sua filha. E comece rezando menos. Pare mais de orar, porque você está quase que o dia inteiro orando. Pare de orar e vá cuidar dos seus filhos. A tua filha Catarina está com o vestido já remendado, rasgado, precisando de uma costura, de costurar, ou até de um vestido novo, de uma roupa nova. Vá cuidar dela, minha filha. Que mensagem extraordinária da mãe de Jesus, simples e ao mesmo tempo extraordinária, que recomendava ela olhar para a filha Catarina e cuidar, que aliás, Catarina seria mais tarde uma grande médium também, Santa Catarina da Suécia, que também desdobraria em fenômenos mediúnicos espantosos. Quem leu Memórias de um Suicida verá uma equipe espiritual subordinada a Maria de Nazaré, a rainha dos anjos, como se diz. Essa equipe espiritual dedicada a atender, a auxiliar, a aliviar e a socorrer espíritos que viajaram para a pátria espiritual por intermédio do suicídio, de uma maneira formidável, de uma forma fantástica, de uma maneira especial, de uma forma portentosa, de uma forma excepcional. Maria de Nazaré aparece em Memórias de um Suicida e muitas vezes é aludida que ela própria faz questão de vez em quando ir com a sua caravana, a chamada Legião dos Servos de Maria, para auxiliar, chamar pelos nomes, acolher aqueles espíritos que já têm condição de serem ajudados, e ela resgata em pessoa, que ela sensibiliza com a sua irradiação e a sua presença, diz Camilo Castelo Branco, nessa obra Memórias de um Suicida, ele que foi um suicida, e ele que no Vale dos Suicidas foi resgatado, foi recuperado e foi recambiado
pela Legião do Servo de Maria, quando eu, emocionado, ouvi citar o seu nome, Camilo Castelo Branco, data de nascimento tal, etc., endereço tal, vem aqui, e ele compareceu e foi ajudado pelo Servo de Maria. Portanto, desencarnada, ela continuava desdobrando-se nessas atividades, que, aliás, atividades essas que fazem alusão à própria atitude dela quando ela chegou no mundo espiritual. Segundo Maria Dolores, Amélia Rodrigues e outros, ela, ao chegar no mundo espiritual, ela resolveu, optou sabiamente por ajudar Judas Iscariote, que estava sofrendo pelo suicídio que havia cometido. O maior erro de Judas não foi a traição de Jesus. Ele traiu Jesus, mas foi um engano, um equívoco. Ele pensou mal, compreendeu mal o evangelho, mas foi ele não ter superado o remorso e optado pelo suicídio. Esse sim o erro mais grave. E ao chegar no mundo espiritual atormentado, Judas foi amparado mais tarde pela mãe do Senhor. Ficou sensibilizado com a atitude de Maria de ir até o mundo espiritual denso e sofrido onde ele estava, em consciência de culpa, para recuperá-lo, para resgatá-lo. E a partir daí ela desdobra trabalhos que vão ser conhecidos mais tarde como a Legião do Servo de Maria, graças à sua equipe espiritual. Equipe essa feita de alguns que foram antigos suicidas. Quando a gente vê Roberto de Canalejas, espírito que faz parte da Legião do Servo de Maria, espírito esse, que faz parte, um dos personagens da trajetória reencarnatória de Ivone, aparece nas Voragens do Pecado, em Cavaleiro de Lumière, e inclusive peregrinando pelas experiências do suicídio, sendo resgatado e mais tarde fazendo parte daquela equipe espiritual. E tantos outros espíritos dedicados ao bem, dedicados ao amor, e que tem nela a embaixatriz, que tem nela ali a referência maior, como sendo o símbolo que conduz-nos ao próprio Mestre, ao próprio Senhor. Quero concluir o nosso comentário, quero finalizar a minha fala mencionando a obra Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel. Paulo Estevão, que diz, em determinado momento, quando Paulo viaja para Éfeso e vai pregar na cidade de Éfeso pela primeira vez, ele vai primeiro na sinagoga, temperamento apaixonado, ele entra na sinagoga, como judeu tinha que ser recebido, ex-fariseu inclusive, começa a pregar o cristianismo na sinagoga, há discussões acaloradas, bate-boca, etc. Ele é agredido, etc. Sai e depois visita a igreja de Éfeso. Olha o que Emmanuel escreve. Em meio das acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não esqueceu certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre, gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. A partir daquele momento que ele encontra essa mulher, que ele diz que Emmanuel diz que Paulo ficou impressionado com a simplicidade e a humildade daquela mulher, e que parecia para ele um anjo vestido de mulher. Nunca mais ele ia esquecer daquela figura inesquecível. E a partir daí, ele ficou com uma espécie de quase obsessão boa, tá? Se é que existe obsessão boa, mas ele ficou com quase uma fixação no pensamento de, antes de morrer, ter que escrever um evangelho baseado no relato de Maria de Nazaré. Um evangelho baseado no relato, no discurso da mãe de Jesus. E em vários momentos depois desse trecho, na obra Paulo Estevão, ele se recorda que ele tinha que ir para Éfeso. Várias vezes ele faz alusão a isso, que ele tinha que ir para Éfeso, conversar com Maria de Nazaré, colher os relatos dela da vida de Jesus, a vivência dela com Jesus, a vivência dela com o Filho, para escrever um evangelho baseado nos seus relatos. Mas não deu tempo. Paulo, em uma viagem a Roma,
é preso, é condenado à morte por Nero e é decapitado. E antes de ser decapitado, ele olha para Lucas, que se fez uma espécie de seu discípulo, e pede a Lucas: escreve tu, Lucas. Vai até Éfeso, conversa com Maria de Nazaré e colhe o depoimento dela, porque eu queria fazer um evangelho baseado nas suas narrativas. Escreve tu. Escreve um evangelho baseado nas suas memórias para a posteridade, para que as pessoas conheçam também a dimensão de Jesus, humana, o aspecto de Jesus no dia a dia, no cotidiano. Maria deve ter muitos relatos do dia a dia que pode te passar, que poderá te passar. E Lucas fez isso. Foi a partir daí que surgiu o livro de Lucas, considerado o evangelho da compaixão ou da misericórdia. O evangelho onde Jesus aparece de maneira mais humana. Se em Mateus Jesus é o Messias prometido pelos judeus, já que Mateus, como judeu, escrevia para a comunidade judaica, se em Marcos, evangelho a pedido de Pedro, portanto, no fundo é o evangelho de um pescador, né? No fundo o evangelho de Marcos é de Pedro, escrito para a comunidade romana, interessada nos fenômenos, em politeísmo de deuses, daí um evangelho prático, um evangelho que aparece Jesus fazendo, Jesus agindo, Jesus concretizando algumas coisas. O evangelho de Marcos é um evangelho prático, é o evangelho de Jesus nas suas ações no mundo, e nas suas produções de fenômeno, porque isso interessava a mentalidade romana. No Evangelho de João, nós temos um evangelho místico, um evangelho esotérico no bom sentido, um evangelho cheio de símbolos difíceis, um evangelho que não sinótico, canônico, mas não sinótico, aparece de uma forma totalmente diferente. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Um evangelho feito de imagens e de metáforas grandes, metáforas maiores, metáforas com grandes diálogos, metáforas espirituais, que quase que a letra se dilui. No Evangelho de Lucas, nós temos o Jesus humano. Se em Mateus, Jesus é o Messias. Se em Marcos, Jesus é aquele que faz. Se em João, Jesus é o verbo da criação. Em Lucas, Jesus é o homem de Nazaré. Graças a quem? A Maria. Foi Maria quem relatou a Lucas a dimensão humana de Jesus. É no Evangelho de Lucas que a gente tem a maior quantidade de informações sobre a sua infância. É no Evangelho de Lucas que a gente tem o Jesus chorando, o Jesus se compadecendo. É no Evangelho de Lucas que a gente tem as parábolas mais maravilhosas, as parábolas da compaixão, parábolas de misericórdia, do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda perdida, do administrador infiel, as parábolas do fariseu e do publicano, as parábolas do bom samaritano, a parábola, por exemplo, do rico insensato, do fariseu, do rico e de Lázaro. As grandes parábolas de misericórdia e de compaixão aparecem no Evangelho de Lucas, ali, sintetizadas na grande misericórdia que Jesus ensinava, especialmente aos doutores da lei, graças a Maria de Nazaré, que simboliza essa missão grandiosa, que simboliza essa altura espiritual, que simboliza a paz de que tanto necessitamos, a maternidade que tanto necessitamos, a experiência divina que dorme dentro de nós. Só para concluir, Joana de Ângeles e os bons espíritos costumam dizer que na visão espírita, os arquétipos de Jung são os conteúdos das nossas reencarnações. Os conteúdos de reencarnações passadas. O que significa dizer que o feminino que existe dentro de mim é pelas experiências com o feminino, ou talvez pelas experiências nas quais eu reencarnei em corpos femininos. Que a experiência da religião, que é um arquétipo, é porque eu já transitei por várias religiões. Que a experiência do bem e do mal, que os temas arquetípicos da humanidade estão no inconsciente coletivo, que está na minha memória profunda. Eu sou herdeiro não das gerações passadas. Eu sou herdeiro de mim mesmo, portanto, das gerações passadas. Porque eu, como espírito, estive nas gerações passadas. Estive nas humanidades passadas. Só que no caso de Jesus, em especial, e de Maria em particular, nós temos arquétipos que não fazem parte de conteúdos do passado,
mas de potencialidades futuras a conquistar, potencialidades porvindouras a serem alcançadas e conquistadas. É isso, meus amigos. Espero que vocês gostem. Um abraço aos amigos do Centro Espírita Maria Imaculada, na figura do meu amigo Paulo de Tarso. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.